Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Este é o programa Cidades de Fato, um espaço de diálogo, um programa feito para ouvir as vozes da cidade. Vamos conversar com especialistas e a população sobre cidades e soluções, cidades de fato e o seu papel inclusivo e provocador. Um momento da população refletir sobre o seu papel cidadão. Vamos ao episódio de hoje. Olá! Eu sou Giovana Ferreira e esse é o nosso episódio de número 89. O tema do nosso programa de hoje é Política Urbana e Garantismo Constitucional. Para falar desse tema relevante, está conosco Gilson Santiago Macedo Júnior. Quero agradecer aos ouvintes pela audiência e dar um alô para a nossa equipe Cidades de Fato. Está aqui comigo o professor Basoli. Oi, professor, tudo bem? Olá, Giovana, olá, Gilson, olá, ouvintes. O tema, eu acho que extremamente instigante, né, e faz com que a gente fique muito interessado. Então, a certeza de que hoje teremos um programa muito produtivo e com resultados muito interessantes, né, de conhecimento, enfim, e também de informações para os nossos ouvintes. Nosso convidado de hoje é Gilson Santiago Macedo Júnior. Olá, Gilson, seja bem-vindo. Olá, Giovana, olá, professor Basoli, uma honra imensa estar aqui hoje. Gilson é doutorando e mestre em Direito, coordenador da Rede Nordeste de Monitoramento e Incidência em Conflitos Fundiários Urbanos, BDU-OAC Foundation, advogado e professor universitário, é autor do livro Política Urbana e Garantismo Constitucional, uma perspectiva para além da crise. O tema de hoje será a discussão acerca do livro Política Urbana e Garantismo Constitucional, uma perspectiva para além da crise, que se propõe a investigar o campo da política urbana e suas alterações significativas nos últimos anos. Esse livro, inicialmente, apresenta os fundamentos, limites e as especificidades da nova ordem jurídica urbana estabelecida pela Constituição e pelo Estatuto da Cidade. Também são abordados os conceitos jurídicos de políticas urbanas e as disputas político-econômicas relacionadas à matéria urbana, principalmente nos contextos de crise. Em um segundo momento, discute-se a prevalência do chamado urbanismo neoliberal, como uma nova forma de pensar o urbano, surgida das crises da democracia política e influenciada pela inflexão conservadora. São analisados os reflexos dessa visão no tecido democrático das cidades brasileiras e o processo de crise da democracia constitucional em relação ao enfraquecimento das normas urbanísticas. Para iniciar, Gilson, tendo em vista esse panorama que eu passei do livro, eu gostaria que você dissesse a nós e aos ouvintes como se deu a elaboração dessa obra, como foi a construção desse livro. Olá a todos os ouvintes, registrando novamente minha satisfação em estar aqui. Acompanho o podcast há algum tempo, sei da excelência desenvolvida aqui. Bom, essa pesquisa, na verdade, ela é fruto de alguns acúmulos. O primeiro acúmulo deles foi a minha inserção no Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, IBDU, do qual o professor Basoli também faz parte. E a partir das discussões que a gente começa a travar dentro do Instituto, percebemos que há uma série de retrocessos em termos de política urbana nos últimos anos, especialmente a partir de 2016. E com esse cenário, a investigação ela buscou tentar estabelecer os limites do que vem a ser essa ordem jurídica urbana, né, firmada a partir da Constituição de 1988 e consolidada com o Estatuto da Cidade, Lei 10.257, de 2001, de como a gente tem visto um cenário de inflexões dentro das cidades, de como as cidades elas têm se convertido em um verdadeiro palco, né, para a especulação imobiliária, para a flexibilização em nome da modernização, e de como esse discurso ele é muito nocivo no campo das cidades. Esse discurso neoliberal de flexibilização, de modernização, de desregulamentação, ele vem no sentido de fragilizar a garantia de direitos fundamentais nas cidades. E por isso ele deve ser combatido, deve ser visto com maus olhos
para todos aqueles que defendem cidades mais justas, cidades mais igualitárias, enfim, a concretização da política urbana como estabelecido na Constituição. Então, o percurso metodológico desse livro foi, nesse sentido, uma apresentação daquilo que vem a ser a política urbana, enquanto definição constitucional, e de como a arena política tem permeado essa discussão nos últimos anos, de como o discurso de crise econômica tem favorecido essa nova forma de pensar as cidades enquanto um palco de acumulação de capital e de fazer renda dentro das cidades. Então, todas essas discussões, elas aparecem ao longo do livro, numa perspectiva de traçar uma teoria crítica a partir do garantismo constitucional e de como a gente pode fortalecer esses mecanismos de participação popular, de garantia de direitos fundamentais dentro das cidades. Gilson, é um imenso prazer, né, de tê-lo aqui conosco. Acho que é fundamental essa discussão que você traz no seu livro. Esteve conosco a semana passada a professora Ana Carla Lira, que ela lançou aqui Palmas, Capital Neoliberal, e ela discute a questão fundiária, é bem interessante. E aí você traz urbanismo neoliberal. Então, qual é essa interligação, né, da questão fundiária, onde eu encontro algum ponto de conexão nessas terminologias? Eu acredito que estamos falando do mesmo objeto, na verdade. Essa conceituação de urbanismo neoliberal, ela vem muito na esteira daquilo que a gente vivenciou na década de 90, um processo de flexibilização econômica que visava garantir uma sustentabilização política também, né, do neoliberalismo no final do século passado, mas dentro das cidades a gente percebe que há uma tendência, e o discurso hoje ele é muito sedutor nesse sentido, de construir cidades que são cidades planejadas para uma flexibilização capitalista. Ou seja, eu vejo a legislação urbanística não como algo que vai ordenar o justo desenvolvimento das cidades, mas eu vejo a norma urbanística como uma perspectiva que atrapalha o desenvolvimento econômico. E por isso mesmo eu volto o discurso. E aí eu acho que o caso mais emblemático que a gente tem a partir disso é justamente na questão fundiária, na questão da terra, é a edição da Lei 13.465, a Lei de REURB, no governo Temer em 2017. A partir daí a gente começa a ver uma justificativa, inclusive nota-se isso dentro da justificativa da própria medida provisória e do projeto de conversão que foi passado, de que era preciso recuperar aqueles capitais que não estavam em circulação por conta da irregularidade fundiária. Ou seja, eu resgato, a partir desse discurso, a doutrina de Hernando de Soto, o economista peruano, né, que dá fundamentação ao golpe militar no Chile, em que Hernando de Soto escreveu lá o Mistério do Capital, dizendo que os países subdesenvolvidos não davam certo justamente por conta da irregularidade fundiária e que era preciso regularizar esses imóveis, na verdade, para fazer a captura desse capital morto, como ele chama, que é justamente a cobrança de IPTU, de taxas, enfim, toda essa infinitude de recursos que ele faz um cálculo astronômico, inclusive, para que essas comunidades elas fossem integradas. Ou seja, no urbanismo neoliberal, e aí eu acho que é o ponto de conexão, a chave fundamental que a gente tem é justamente a propriedade de terras, esse recurso que é finito, é limitado, mas que na perspectiva do urbanismo neoliberal ele deve assumir um protagonismo justamente para mobilizar esses capitais mortos, sem se preocupar com aquelas questões de regularização fundiária de fato. Então, nessa perspectiva, e eu acho que o caso da Lei de REURB de 2017 é muito emblemático nesse sentido, a gente tem simplesmente uma preocupação com titular terras e não regularizar esses imóveis e a regularização socioambiental e urbanística dessas terras. Então, a gente tem uma preocupação simplesmente financeira com aquilo que vai se arrecadar, deixando de lado a melhoria habitacional desses imóveis a serem regularizados. Gilson, ainda nessa seara da questão neoliberalista, eu queria te questionar, para o melhor entendimento dos nossos ouvintes, sobre o recorte que você estabeleceu a respeito das crises democráticas. Qual foi o seu objetivo ao trazer esse destaque? Dá para a gente dizer que foi para
enfatizar esse momento de fortalecimento do urbanismo neoliberal que você trouxe no livro? Eu acho que a perspectiva que a gente tem para a compreensão adequada da política urbana, ela precisa voltar um passo atrás para que a gente possa compreender de que ordem urbanística nós estamos falando. Com a Constituinte de 1987, o Brasil experimentou um processo social diferenciado. Nós tivemos a possibilidade de apresentação de emendas populares, então um maior engajamento da sociedade civil organizada, nesse sentido de apresentar projetos que visassem democratizar as cidades. Uma das emendas populares apresentadas foi capitaneada pelo Fórum Nacional de Reforma Urbana, e essa emenda ela se centrou em apresentar 23 artigos que, posteriormente, após a discussão da Assembleia Constituinte, restaram 2 artigos constitucionais, os artigos 182 e 183 da Constituição, com o título da política urbana. Então, a partir disso, eu busco evidenciar que esse processo que a gente vive hoje, ele não é novo. Ele é um processo que, na Constituinte, propriamente dita, tivemos uma batalha que foi, em partes, perdida pelo campo progressista, porque a Constituinte confirmou aquilo que a visão do Centrão, ou Centro Democrático, como se chamava na época, buscou conformar a política urbana, isso é, dotando ela de instrumentos que não são auto-aplicáveis. Esse era um dos pontos maiores de discussão, de modo que, tudo bem a gente estabelecer diversos instrumentos, etc., mas que esses instrumentos eles não são auto-aplicáveis, eles padecem de uma necessidade de regulamentação, e essa regulamentação, lembramos aí, ela só vai vir em 2001 com o Estatuto da Cidade, e a partir de uma imensa discussão, o Estatuto da Cidade ele se apresenta como essa consolidação da ordem jurídica urbana que a gente tem firmada a partir da Constituição de 88. Ou seja, dentro dessa perspectiva que a gente tem da consolidação da política urbana, é importante notar que a política ela nunca foi dissociada do campo do direito. Ou seja, esse cenário de disputas, né, até porque a gente está falando de um conceito de política urbana, então esse campo da democracia, da participação popular, do engajamento da sociedade civil, ele não pode ser dissociado da perspectiva jurídica. Nós temos uma política urbana que pode ser entendida como um conjunto de ações e programas governamentais que visam estabelecer e garantir as funções sociais da cidade, da propriedade urbana, mas nós precisamos estar atentos ao movimento que é traçado a partir disso, de, primeiro, uma falta de auto-aplicabilidade dessas normas urbanísticas, que foi uma vitória imensa do bloco do Centrão, e o segundo, que essa regulamentação ela vai vir somente anos depois, somente em 2001. Então, a partir disso, a gente tem também uma conformação de uma mentalidade que, dentro do campo do direito, é aquela mentalidade civilista ainda de 1916, uma perspectiva em que a propriedade privada ela tem um condão mágico em que o proprietário ele pode usar, abusar e fruir, numa perspectiva civilista clássica, que é incompatível com aquilo que determina tanto o Código Civil de 2002, quanto a Constituição, quanto o Estatuto da Cidade. Então, esse processo de disputa política que a gente vivencia hoje, ele está agudizado. E a desdemocratização que a gente enfrentou nos últimos anos, ela veio agravar esse cenário. E por que desdemocratização? Porque foi a primeira vez em que a gente evidencia com maior força uma perspectiva de aniquilação dos espaços de participação social. Não é demais lembrar que o Conselho Nacional das Cidades foi extinto, o Ministério das Cidades foi extinto, e que apesar de esses órgãos representarem um avanço tímido, ainda havia uma possibilidade maior de discussão, que é a base da política urbana. A política urbana ela deve ser negociada, ela deve ser dialogada em uma perspectiva de participação social sempre. Então, essa disputa política ela não passa despercebida para a gente. Essa política urbana, ela é produto também, e ela é vista como uma solução de flexibilização nesse processo de crise democrático-institucional que a gente vivenciou, sobretudo a partir de 2016, com o impeachment em 2017 e com a ascensão de Jair Bolsonaro em 2018. Então, Gilson, acho que é importante o aspecto que você pontuou em relação à participação social e o que você denomina na crise democrática, né? Essa crise, ela
já não vem de muito tempo atrás, é que eu acho que você reforça um pouco isso. Os planos diretores, desde que foram instituídos, eles não tiveram participação social e eles foram engavetados. E aí a gente teve, esse período que termina chancelando, inclusive, né? Acaba definitivamente. E agora a gente retoma num processo exatamente idêntico, né? Então não há nenhuma proposta de reformulação. Tanto é que as instituições no país estão brigando para entrar no Conselho das Cidades, aí é uma disputa de espaço. Fique muito à vontade para pontuar que eventualmente eu posso estar bem equivocado, mas assim, ao invés de nós discutirmos propostas de modificação, inovação, criar alternativas para que a participação seja efetiva, a gente se contenta tendo o espaço dentro de um conselho, mas a nível local, os conselhos estão praticamente parados. O desenvolvimento urbano aqui em Palmas não acontece nada já há algum tempo, a não ser agora que está havendo algumas modificações legislativas, que inclusive nem sequer passam pelos conselhos, e possivelmente as audiências públicas, coincidentemente hoje de manhã eu estive numa discussão política em relação a isso, não tem qualquer efetividade. Eu quero ouvir um pouco você. A minha forma de enxergar era um debate no sentido de pensar em modificar, não em simplesmente voltar a ser da forma que era no âmbito federal, o ministro, que é o presidente do conselho, que predetermina, e aqui são as prefeituras, né? Aqui em Palmas é a prefeitura que predetermina os caminhos. Então, não chegou um momento da gente fazer um debate em relação a isso, ou eu estou completamente equivocado no que eu penso? Não, eu acho que você não está equivocado, Basoli. Veja bem, como você falou, essa é uma crise que não é de hoje, certo? O que a gente percebe é que, dentro dessa perspectiva que vivenciamos a partir de 2016, 2015, já começa a dar indícios disso, a descontinuidade de alguns programas, a visão que é imposta a partir da reeleição de Dilma em 2015, todo esse cenário ele leva a gente a uma reflexão que o que está posto ele não é mais o suficiente, se é que já foi algum dia. Eu acredito muito que a rearticulação desses espaços, a reedição do Ministério das Cidades, traz uma chave muito interessante de oportunidades para a gente, de refletir sobre os rumos do que a gente entende como política urbana. Mas eu acho que também é tempo de recuperar aquela noção que motivou a construção da política urbana constitucional em 1987. É preciso resgatar esse ideal de reforma urbana no sentido de entender que esses instrumentos, eles muitas vezes são mal utilizados ou não são utilizados, né? Aí um exemplo muito nítido disso é o parcelamento, edificação e uso compulsório, que é uma lenda urbana praticamente, né? Quase nenhum de nós vemos essa aplicação, IPTU progressivo no tempo, todos esses instrumentos são fantásticos. Mas a falta de garantia desses instrumentos, que aí eu acho que é um ponto importante de discussão, tem levado a essa percepção social de que estamos discutindo, mas que nós não saímos do lugar, ou que quando nós nos propomos a fazer alguma coisa, é simplesmente a reedição do passado. E aí um exemplo também muito nítido disso, a solução habitacional que a gente volta a trazer neste novo governo, no governo Lula, em 2023, é a reedição do Minha Casa Minha Vida. Então, quais são as perspectivas que a gente está tendo em relação a esses problemas que a gente já diagnosticou no passado e que a gente percebe que persiste no futuro? Eu acho que esse é o primeiro ponto da nossa discussão. Agora, o segundo ponto que me chama muita atenção, e essa é uma proposta que eu tenho desenvolvido no doutorado, é de que a política urbana ela se estabeleceu sem a instituição de fato de garantias de que ela deveria se efetivar. Ou seja, nós estabelecemos um catálogo de direitos, e aí direito ao transporte, direito à moradia, que foi uma inclusão mais recente como direito social, mas nós estabelecemos esses direitos e não estabelecemos as correspondentes garantias da sua efetividade. E também nós não estabelecemos as instituições que serão responsáveis por essa fiscalização e por essa atuação no sentido de garantir que esses direitos eles existam de fato, né? Então,
esse é um problema que eu vejo como um problema de desenho também institucional. O que que a gente quer com o Ministério das Cidades, com a reativação do Ministério das Cidades, e o que que a gente quer com o espaço de representação como o Conselho Nacional das Cidades, que teve aí sua composição basicamente reeditada em um formato de mandato tampão, e que isso é uma perspectiva que nega a própria participação social, mas também entender que esses espaços, por si só, eles não garantem nada, né? A gente pode ter um Ministério das Cidades cooptado, a gente pode ter um Conselho das Cidades também cooptado. Isso a gente vivenciou em diversos momentos da nossa história, né? Acho que é importante lembrar que essas medidas neoliberais, elas também não são exclusividade de governos de direita. Então, quando a gente teve o caso do mensalão, o Ministério das Cidades foi o primeiro a ser rifado, né, dentro da política do presidencialismo de coalizão. Quando a gente teve também a crise no começo do segundo mandato de Dilma, a gente também teve trocas nesses campos, a gente teve um maior conservadorismo, uma medida mais heterodoxa, né, ortodoxa, perdão, em relação à matéria econômica. Então, todas essas manipulações, esses jogos, eles fazem parte do presidencialismo de coalizão. Se nós formos olhar hoje a composição do Ministério das Cidades, ela não é um quadro que nos pertence. É um quadro que é incorporado dentro da lógica, de novo, do presidencialismo de coalizão, e que a gente precisa lidar com isso. Então, a pergunta que se coloca, eu acho, é de como reinventar essa política urbana de modo que esses direitos fundamentais sejam garantidos. A minha aposta no momento é de que a gente precisa passar por uma refundação. Essa refundação, obviamente, ela vem também com assentar bases teóricas mais fortes em relação ao campo do direito urbano, mas também que a gente comece a pensar nas instituições de garantia da política urbana, porque são elas que devem ser acionadas quando o direito que se busca proteger na noção de política urbana falha. Então, se eu tenho uma negação do direito à moradia, do direito ao transporte, quem é que me socorre nessa perspectiva? Essa é uma pergunta que me incomoda e que eu estou tentando buscar responder isso agora em outro momento da minha vida, que é o doutorado. Sentido, Gilson, eu queria te perguntar se você consegue nos trazer alguns caminhos de uma utilização adequada dos instrumentos de efetivação das políticas urbanas. Eu acho que seria interessante a gente conversar sobre isso. Eu acho que o maior desafio que a gente tem hoje se dá pela própria concepção de política urbana. A política urbana, e aí essa também foi uma perspectiva que eu busquei destacar ao longo do livro, a política urbana ela não é uma matéria só do direito, ela é uma matéria também de conjuntura política e social. Então, como fazer valer esses direitos mesmo num ambiente, numa conjuntura hostil? Esse desafio, eu acho que passa para a gente, primeiro, pela questão da mobilização social. Eu acho que a oportunidade que foi vista pelos movimentos sociais no contexto da pandemia dá uma aula para a gente de como a mobilização social ela é importante em momentos de conjuntura adversa. E aí eu acho que o exemplo mais exitoso que a gente pode falar desse reforço das garantias, da busca pela efetivação de direitos, é o exemplo da campanha Despejo Zero, de como a gente conseguiu avançar trazendo uma pauta extremamente importante, que é o direito à moradia no tempo da pandemia, enquanto uma materialização do direito à vida, do direito à saúde, e essa mobilização social, ela foi tão potente que conseguiu garantir a suspensão dos despejos por mais de um ano, né? Foram 4 medidas deferidas pelo ministro Roberto Barroso na DPF 828, e isso traz para a gente uma lição de que somente esse povo na rua consegue mobilizar e garantir a eficácia desses direitos. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho é que a gente precisa passar por uma refundação do direito urbanístico enquanto conteúdo jurídico, aprofundando suas bases, mas também que a gente precisa passar por uma reformulação de instituições. O que eu vejo, e aí voltando um pouco até a pergunta do Basoli anterior, é que os municípios também têm visto essa perspectiva, esse momento de crise, né, um momento de indefinições, como uma oportunidade de fazer capitais dentro das cidades. Então, quando o Basoli fala da falta de efetividade de conselhos municipais, eu faço parte do Conselho Municipal de Habitação de Vitória da Conquista.
E a gente percebe a mesma coisa, de que há uma inefetividade, há uma ausência de interesse de tocar as atividades a partir desse conselho, ou que só vê o conselho simplesmente como mobilizador, gestor, aquele que detém a chave do Fundo Municipal de Habitação. Então, a perspectiva que a gente tem discutido é que as prefeituras têm visto com muito bons olhos, e aí voltamos à questão do argumento neoliberal, a mobilização de capitais mortos dentro das cidades, e a regularização fundiária é o maior carro forte em relação a isso. Então, o que eu tenho percebido é cada vez mais um processo de utilização do instrumento legal, que é a REURB, que deveria ser uma coisa boa, né? A gente está titularizando, regularizando imóveis que são irregulares do ponto de vista socioambiental, mas que a preocupação não tem sido aquela que era devida na lei do Minha Casa Minha Vida, né, que o capítulo que regulamentava a regularização fundiária estava lá. A gente não tem uma preocupação socioambiental, eu não integro esse imóvel de forma a garantir o direito à cidade para as pessoas. Eu integro esse imóvel simplesmente como uma rede de captação de recursos, né, de tributos, para que o município faça caixa. Então, é como se eu estivesse vendendo esse lote sem me preocupar com a garantia de fato do direito à moradia daquelas pessoas. Então, eu penso que a primeira coisa que a gente precisa fazer é mobilização social. Mas a segunda também é investir nos instrumentos urbanísticos, dotando eles de aplicação, de modo que a gente consiga avançar com o conteúdo desses instrumentos e que eles façam realmente sentido na vida das cidades. Por que que a gente até hoje não consegue implementar de uma forma mais expressiva o IPTU progressivo no tempo? Quais são esses lobbies que são feitos para barrar a utilização do parcelamento, edificação e uso compulsório dentro das cidades? Quais são essas medidas que são adotadas, principalmente pelo setor imobiliário, para impedir que a gente consiga avançar em defesa de uma função social da propriedade urbana? Todas essas questões elas estão colocadas para a gente, e isso manifesta muito esse sintoma dessa luta de interesse financeiro e de interesse político, que aí o Luigi Ferraioli chama isso de poder selvagem, ou seja, o dinheiro fala mais alto nesse sentido, e é um espaço sem regulamentação, é um espaço que não é sujeito à intervenção. O neoliberalismo reivindica essa intervenção desreguladora esse caos urbanístico, mas ele também reivindica não ser afetado por essa regulação, e quer ser um capital livre de circulação. E as cidades elas têm sido focadas, né, nesse sentido, em construir espaços cada vez mais excludentes, espaços cada vez mais verticalizados, a construção de prédios que desrespeitem limites, gabaritos, enfim, todos os padrões estabelecidos em lei, e a cidade ela se vende enquanto uma mercadoria que o consumidor, que deixa de ser cidadão e passa a ser consumidor, pode vivenciar se ele tiver recursos para fazer isso. Gilson, você apresenta no seu trabalho um ensaio, né, em defesa da teoria garantista da política urbana. Até propõe aí alternativas, né, para a crise do direito urbano, e aí com um olhar aí sobre como explorar oportunidades, né, que essa teoria pode oferecer para repensar a democracia e em diversos ramos do direito. Então, quais seriam essas alternativas que você pensa aí dentro do seu trabalho? O garantismo constitucional ele traz uma chave muito importante para a gente, porque, em primeiro lugar, ele articula esses dois campos do direito e da política, trazendo a noção de que os direitos fundamentais eles são são componente essencial da democracia política. Então, nós não podemos falar em uma democracia constitucional sem falar de direitos fundamentais. Por sua vez, a noção de direitos fundamentais ela está muito abarcada na noção de política urbana. Quando nós falamos em direito à moradia, direito ao transporte, direito ao saneamento básico, todas essas noções, o próprio direito à cidade também, todas essas noções são direitos fundamentais que devem ser perseguidos pela noção de política urbana. Então, o primeiro ponto que eu acho que é importante estabelecer é essa conexão essencial entre direito e democracia. O segundo ponto é que há uma cisão entre o que é direito e o que é garantia
de modo que um não pressupõe o outro. A gente pode ter muito bem o estabelecimento, né, a positivação de direitos dentro da Constituição ou de qualquer outra legislação, mas sem a correspondente garantia. O Ferraioli, trazendo na perspectiva do garantismo constitucionalista, vai dizer que essas instituições de garantia, elas podem ser de dois tipos, tanto primárias quanto secundárias. Na perspectiva das instituições primárias, eu tenho aqueles que são, de fato, obrigados pela lei a executarem essa política. Então, nós teríamos, a partir do legislativo e do executivo, uma instituição de garantia primária. A partir disso, se eu tenho a não observância desse princípio, ou se eu tenho o descumprimento dele, né, por omissão, eu tenho a possibilidade, que isso faz parte da lógica garantista, né, de ter garantias que correspondam também a instituições de garantia secundária. Então, eu tenho a possibilidade de reivindicar judicialmente isso, ou administrativamente, numa perspectiva do garantismo. Então, eu acho que a gente tem alguns pontos que são fundamentais para o nosso debate, que o primeiro deles é entender a política urbana como uma política de enfeixamento de direitos fundamentais. Nós não estamos falando de qualquer tipo de direito, nós estamos falando de direitos fundamentais na perspectiva garantista, de modo que esses direitos eles estão a salvo, ou pelo menos deveriam estar a salvo, da decisão de qualquer maioria. Não é qualquer maioria que pode decidir acerca de direitos fundamentais. Então, isso constitui um núcleo de intangibilidade, né, que a gente pode chamar de cláusulas pétreas, dentro de uma perspectiva constitucional, ou que o Ferraioli vai trazer dentro da perspectiva do garantismo como esfera do indecidível. Significa que dizer que nenhuma maioria pode decidir sobre direitos fundamentais, trazendo retrocesso a eles. Eu acho que esse é o primeiro ponto que traz para a gente da conexão entre o garantismo e a política urbana. O segundo ponto é entender o contexto de crise e de como os poderes selvagens, né, esses poderes econômicos, midiáticos, têm atuado na desconstituição desse edifício normativo. Nós temos visto cada vez mais um avanço sem precedentes, né, por forma de boiadas urbanísticas, que a gente tenta traçar essa noção, né, a partir daquela fala tosca do Ricardo Salles de passar a boiada durante a pandemia. Essas boiadas urbanísticas são a materialização do poder econômico em uma perspectiva radical, ou seja, um poder econômico que ele não se sujeita a limites, é um poder econômico que ele pode fazer tudo, ele pode simplesmente afundar bairros, como é o caso de Maceió, né, feito pela Braskem na extração de Salgema. É um poder econômico que ele não é responsabilizado, como é o caso da Vale nos casos Brumadinho e Mariana. Então, essa coleção de casos que a gente tem no Brasil, que não são exceção de forma alguma, né, é a via de regra de como o capitalismo opera nas nossas cidades, de destruição e ausência de responsabilização, é um ponto em que a gente pode observar uma atuação desregulada e inconstitucional desses poderes econômicos de uma forma selvagem. O terceiro ponto que eu vejo é uma necessidade da gente aprofundar as discussões acerca do direito urbano, né? O direito urbano, enquanto matéria constitucional, ele surge em 1988, mas ele é anterior a isso. O esforço de consolidação desse campo, eu acho que é importante para nós que militamos por cidades mais justas, no sentido de que a gente consiga discutir as cidades, quais os rumos de cidade que a gente quer e quais as perspectivas que a gente estabelece a partir da legislação. Então, entendendo a legislação como uma materialização sociopolítica do campo urbano, a gente consegue também avançar nessa disputa política de modo que a gente consiga fazer prevalecer o interesse da sociedade em construir cidades mais democráticas, mais abertas, mais plurais. Por fim, eu acho que o desafio também em relação a isso é o de efetivar as garantias e os fundamentos desses direitos fundamentais na política urbana. Como a gente pode avançar nisso? Construindo cada vez mais instituições mais robustas, discutindo o papel dessas instituições, por exemplo, discutindo quais são os limites e para que serve o Ministério das Cidades em uma perspectiva de estabelecimento de regramentos, de competências, qual o papel da democracia social nisso, né, da participação popular, por meio do Conselho Nacional de Cidades e dos Conselhos Estaduais de Cidades.
e de como a gente recupera esse espaço de articulação política, entendendo que a política faz parte da nossa vida, e que a política urbana é em si política, né? Ela depende de recursos, ela depende de uma manifestação, de uma vontade política, que nós temos que fazer com que essa vontade política seja realmente representativa. E aí a gente tem diversos desafios aí, a partir disso, como a eleição de quadros mais representativos dos nossos interesses, né, tanto a nível municipal quanto a nível estadual e federal, mas também o desafio do engajamento da sociedade civil em torno desses temas. Então, como tornar a política urbana acessível, como tornar a percepção social de que esse é um espaço importante de luta social e de que nossa vida passa pelas cidades. Então, eu acho que são esses os desafios e as contribuições que essa perspectiva do direito à cidade, a partir do que Ferrajoli traz de perspectiva do garantismo constitucional, a gente se baseia em quatro postulados que a gente chama de postulados garantistas. O primeiro é um princípio da legalidade, de modo que a gente tem tanto a legalidade formal quanto a substancial, que estabelecem vínculos não somente ao campo do direito, mas também à política. Então, a política não é mais a mesma daquela política pré-guerra e das constituições, mas da ausência de constituições, na verdade. Então, a partir do constitucionalismo, a gente tem constituições que são vinculantes e vinculadas enquanto forma de poder e delimitação desse poder. O segundo é que a gente tem uma plenitude deontica em relação a esses direitos, né, esse catálogo de direitos fundamentais. Um terceiro ponto é que a gente tem uma perspectiva de justiciabilidade, e um quarto item seria que esses princípios, enquanto direitos fundamentais, eles trazem para a gente também uma perspectiva de acionabilidade, ou seja, de buscar fazer valer esses direitos a partir das instituições de garantia. Então, eu retorno ao ponto de que é necessário aprofundar essa noção de garantias constitucionais. Já caminhando aí para a finalização, a questão da vida real com participação social, o plano diretor, tal. O sentimento que eu tenho é que as pessoas não se identificam nos debates sobre plano diretor, né? Mesmo porque, né, primeiro que a participação ela não deveria se restringir a esse momento específico, deveria haver uma continuidade de discussão das cidades, né, uma discussão permanente, e não há. Então, o que acontece? As pessoas, na sua participação do plano diretor, que já é diminuta, são poucos representantes que estão lá, ao final, eles terminam não se identificando na legislação que é promulgada pela prefeitura, né? Depois que passa pela Câmara, e normalmente, inclusive, chega coisa bem diferente lá. Então, ele lê a legislação e não consegue se identificar em momento algum naquele material que está lá. E aí, obviamente, que ele não tem a menor preocupação, é até o contrário, ele vai se contrapor em vários momentos ao que está ali. O plano diretor é algo que ele está, de certa maneira, inatingível para uma grande parcela da população. É uma ferramenta importante, mas será que nós não teríamos outros mecanismos, né, setorizando isso, plano de bairros, enfim, existem outras discussões em relação a isso. Eu tenho debatido muito num ponto bem específico de que, aliás, a vida atualmente, e as emergências climáticas estão aí nos mostrando, ela tem uma constância de mudança muito maior. Aí a gente faz um plano de 10 anos, né, e que é inatingível para a população. Será que não chegou o momento da gente rediscutir? O que eu percebo é que nós estamos brigando por uma continuidade e tentando nos inserir em algo que a gente termina não estando efetivamente. Mas, assim, será que não chegou o momento de se discutir? É lógico que a gente tem que preservar o que está aí, até com uma garantia que seja o menos pior, vou usar essa terminologia, do que poderia ser. Mas, assim, eu acho que entremeando essa discussão, isso aí no país todo, os planos estão acontecendo ou não acontecendo. Então, não é o momento da gente mudar essa estruturação e chegar na população mais efetivamente, porque, veja bem, o fato de nós não conseguirmos chegar à população, o resultado disso foi as eleições anteriores, né? Não sei se eu estou equivocado. Então, não é o momento da gente estar discutindo numa mesma linguagem, num parâmetro com a população, e
e mudar esse contexto? Vamos discutir o bairro anualmente, por exemplo, é algo que poderia acontecer e não teria um resultado um pouco melhor do que nós estamos tendo hoje? Eu tenho muito acordo com você, Basoli. Eu acho que a gente não pode cair também numa visão de fetichismo da lei, de achar que a lei vai resolver. O plano diretor, ele, primeiro que ele não era um desejo do campo que lutou pela reforma urbana, tanto na década de 60 quanto na própria Constituinte de 87. Ele vem mais com a imposição dessas alterações que são feitas nas discussões da Assembleia Constituinte, trazendo a obrigatoriedade do plano diretor enquanto instituição. Mas esse processo que se dá dentro da perspectiva da participação popular, dentro da construção do plano diretor, eu acho que é muito bem pontuado por você. Esse é um processo de participação que a gente precisa repensar, porque não faz sentido a gente ter uma minuta que é discutida pela população, quando é discutida de fato, e que a população expressa seus desejos, seus anseios, e essa minuta é encaminhada pelo município à Câmara, e na Câmara ela sofre a inserção de diversos jabutis que surgem ali, destoam tudo daquilo que foi traçado durante as discussões populares, e a gente aprova um plano em que a população não se identifica. Eu também tenho acordo quando a gente para pensar que o lapso de 10 anos é muito quando a gente está falando de uma perspectiva de necessidade de mudança social, ou seja, de que o cidadão precisa ver algum impacto daquilo na sua vida. Então, eu acho que a ideia de planos bairro, até mesmo a discussão de políticas públicas, eu acho que o Brasil já deu um exemplo muito bom quando a gente discutia a ideia do orçamento participativo. Isso foi uma coisa que revolucionou diversas cidades, e eu acho que tem um mérito muito grande em talvez se repensar e reformular essa ideia, né? De modo que a população se sinta representada em suas demandas. Quando a gente teve a experiência do orçamento participativo, aqui em Vitória da Conquista a gente também teve a instituição do orçamento participativo na gestão do PT, e foi uma experiência muito bacana, porque trazia a necessidade social, trazia a perspectiva da população, que se via materializada em um conjunto de ações governamentais a partir daquilo. Então, não se ficava simplesmente com a ideia limitada pelo plano diretor pelos próximos 10 anos, que se torna inatingível, mas a gente tinha um conjunto de ações setoriais, pontuais ali, e que conseguiam dar conta dessas necessidades que a população apresentava. Então, talvez esse fosse um caminho que a gente pudesse repensar, mas eu acho que o primeiro ponto é estudar como essa participação social se dá. A pandemia deu um exemplo para a gente, que foi o processo de revisão dos planos diretores durante a pandemia. Foi uma coisa que não encontra respaldo, não faz o menor sentido de você dizer que participação virtual é equivalente à participação presencial. Nós sabemos, nesses processos de revisão, a dificuldade que já é a participação presencial da população, que tem que pegar ônibus, que tem que se deslocar, que as audiências ocorrem 2, 3 da tarde, quando muita gente está no trabalho. Enfim, todos esses empecilhos que não democratizam a discussão. Mas também o impacto disso dentro da discussão final, do produto final que vai ser apresentado à sociedade, eu acho que é o espaço que a gente precisa pensar de como a gente tem planejado essa cidade, de como também, de novo, a questão do poder econômico se faz tão presente nessas discussões, que consegue legalizar o ilegal, que consegue converter tudo em ativo econômico dentro da cidade, né, consegue passar desregulamentações, flexibilizações de normas, enfim, toda essa dinâmica que não é favorável, de fato, a uma representação. Mas eu acredito muito que esse engajamento social ele tem sua importância, mas que é mitigada por essa noção que a gente tem hoje do que é a participação popular. Então, eu acredito muito mais numa perspectiva de radicalização dessa participação popular. Inclusive, eu acho que a gente poderia pensar em assembleias de bairro, né, começar a discutir essas pautas dentro de bairro, como uma construção também de trabalho de base, reforçando essa perspectiva da luta pelos direitos fundamentais da política urbana. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje e, assim, gostaríamos de pedir para que o nosso convidado deixe uma indicação cultural para os nossos ouvintes e também nos diga, para vocês, Gilson, o que são as cidades de fato.
Bom, como indicação cultural, né, eu queria deixar o convite aos leitores conhecerem o livro Política Urbana e Garantismo Constitucional, uma perspectiva para além da crise, e gostaria também de recomendar um livro que muito provavelmente já foi recomendado aqui, que é o livro da Joyce Bert, Se a Cidade Fosse Nossa. E o que eu entendo por cidades de fato? Eu entendo cidades de fato como o espaço de realização do ser humano, como espaço de participação nos rumos das decisões tomadas, de modo que cidade, para mim, é sinônimo de construção democrática, é sinônimo de cidades igualitárias, cidades plurais, diversas, enfim, toda essa perspectiva de que a população é o centro da cidade, e que esse centro é um centro vivo, é pulsante, tem seus desejos, seus anseios, seus medos, e que tudo isso precisa ser levado em conta quando a gente está falando de construir cidades de fato. Professor Basoli, cidade de fato, mais uma vez, ampliando aí os nossos horizontes acerca das discussões, das problemáticas urbanas. O episódio de hoje mostrou mais uma vez isso, né, esse papel importante do nosso programa. Queria te pedir para fazer suas considerações, professor. É importante a gente trabalhar a temática, mais especificamente, né? Enfim, a gente vem discutindo, principalmente os últimos programas, a gente falou sobre a questão da cidade neoliberal, agora urbanismo neoliberal, enfim, acho que a gente traça um trajeto aí, mostra, né, para os ouvintes que nós precisamos, né, mudar a direção e pensar um pouco de como a gente repensa, e o Gilson colocou durante a entrevista também, o modelo de participação, enfim, como é que a gente consegue chegar aí à proximidade maior da população. A gente precisa trabalhar a linguagem da população, senão a gente não chega nunca, mais ou menos isso. É isso aí, acho que foi bem interessante. Agradecemos imensamente ao convidado e mandamos um abraço aos nossos ouvintes. Até a próxima. Muito obrigada, Gilson, pela participação. Eu que agradeço, foi uma honra. O Cidades de Fato de hoje contou com Júlia Conca, Érica Nascimento, Giovana Ferreira, Natália Patrício, Aline Silva e Karine Correia no desenvolvimento de conteúdo, Rodrigo Basoli no apoio técnico e edição e professor Basoli na produção e coordenação geral. Agradecemos imensamente nossos convidados e a equipe, mas especialmente você, nosso ouvinte. Na semana que vem voltaremos com novos temas e novas entrevistas. Até lá!